Olá a todos, bom dia. Hoje venho falar do caso do professor de Religião e Moral que foi condenado por abuso sexual de menores praticados na escola e que voltou a ser colocado numa escola pelo Ministério da Educação. Há aqui dois pontos importantes e completamente diferentes que é preciso abordar. Vou começar com o primeiro, que é uma questão mais factual. É necessário que um professor de Educação Moral e Religiosa Católica tenha a autorização da sua diocese para poder lecionar essa disciplina numa escola pública. Essa autorização chama-se uma declaração de concordância. Tem de ser pedida à diocese, há um padre que é responsável por esse departamento, que passa as declarações. Eu falei com esse padre da Arquidiocese de Braga, que me garantiu que o professor Fernando Silvestre não só não tem esse documento para este ano letivo, como é evidente, como nem sequer o pediu. Portanto, ele não pode ser colocado a dar aulas de educação moral e religiosa católica em qualquer escola pública. Não quer dizer necessariamente que o Ministério da Educação esteja a cometer uma ilegalidade e que o tenha colocado a dar esta disciplina. O que é mais provável é que ele foi colocado noutra capacidade, mas não enquanto professor de educação moral e religiosa católica. Portanto, nesse sentido, que era uma das preocupações que eu queria esclarecer, a Arquidiocese de Braga parece estar de mãos limpas neste escândalo que é a colocação novamente deste professor numa escola pública. E, portanto, isto leva-nos à segunda questão, que é como é que é possível que o Ministério da Educação coloque numa escola, junto de crianças, um professor que tenha sido condenado, ainda que tenha recorrido a sentença, por um crime tão grave como abuso sexual de menores. Há aqui um parênteses, que é o professor meteu baixa, portanto, à partida não vai comparecer na escola, ainda bem, mas isso não muda a questão de princípio, que é o que é que se passa na cabeça de quem manda no Ministério da Educação para que isto seja possível. Isto não é caso único. Eu sei de pelo menos dois casos, um é público, está nos jornais, outro eu conheço, não é tão público, mas eu conheço. Quantos mais é que haverá? Quantos mais professores estão a ser colocados nas escolas quando não devem estar lá porque representam uma ameaça para os alunos? Eu percebo, e respeito, obviamente, é uma pedra basilar do nosso Estado de Direito, a ideia da presunção de inocência. Mas quando existe uma suspeita credível de prática de crimes desta natureza, estou a dizer abuso sexual de menores, podia ser agressão, violência contra menores, violência psicológica, há N formas de agredir os menores, que esse professor seja temporariamente afastado enquanto o processo decorre. Outra questão é porque é que os processos demoram tanto tempo a decorrer. Isso é outra questão. Isto é particularmente grave quando nós vemos que, ao longo dos últimos anos, temos estado todos muito focados, eu também, eu faço muito trabalho nesse sentido, todos muito focados na questão dos abusos na Igreja. E temos visto a Igreja a lidar com esta questão, umas vezes melhor, outras vezes pior. Ainda ontem eu assim um comunicado de uma das associações que representou as vítimas a criticar a Igreja de falta de transparência no processo das indemnizações, etc. Portanto, melhor ou pior, mas tem agido. E neste momento a Igreja tem normas internas que fazem com que, se qualquer agente pastoral que tenha contacto com menores seja acusado e essa acusação seja credível, é imediatamente afastado de contacto com menores enquanto decorre um processo preliminar, para apurar os factos, para ver se o processo vai avançar com um processo canónico e as autoridades civis são imediatamente informadas. Como é que não acontece a mesma coisa no Ministério da Educação? O Ministério da Educação é, de longe, a organização que tem mais contacto com as crianças em Portugal. Estão a colocar nas escolas pessoas sobre os quais recai uma grande e sustentada suspeita de serem abusadores de menores. Isto é completamente absurdo. Portanto, nós estamos numa situação, neste momento em Portugal, em que o Ministério da Educação tem a aprender com a forma como a Igreja está a lidar com este assunto. Eu estou envolvido em organizações da Igreja que trabalham de perto com crianças, nomeadamente organizações que fazem campos de férias, organizações católicas, e todos os adultos que trabalham nesses campos de férias têm de fazer formação sobre esta questão. Isso é uma ordem do Patriarcado, pelo menos do Patriarcado de Lisboa, que é onde eu me encontro, julgo que é uma questão nacional. Não tenho a certeza absoluta, mas julgo que é uma questão nacional. Neste momento, as instituições do Estado, a começar pelo Ministério da Educação, devem sentar-se com os bispos e perguntar como é que vocês fazem porque nós queremos fazer igual. Porque se na Igreja se fizesse aquilo que o Ministério da Educação está a fazer, que é pegar numa pessoa suspeita de cometer abusos, mudá-la para outro conselho, neste caso seria outra paróquia, para voltar a trabalhar com crianças, isso seria chamado um enorme escândalo e encobrimento. Seria grave. Eu não estou a dizer que não acontece, estou a dizer que quando acontece é uma violação das normas e é extraordinariamente grave e é um escândalo. O Ministério da Educação
é prática corrente, pelos vistos. Isto tem de acabar.